Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no Brasil, então somos companheiro. A indignação, ela nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão e nos encoraja a mudá-las. Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar calados o que fizeram com 281 jovens pardos e pretos que já sofrem tanto com o racismo estrutural arraigado na nossa cidade. Não podemos admitir que uma banca de heteroidentificação cercada de profissionais que se dizem competentes desestruture financeiramente, psicologicamente, moralmente candidatos que buscam uma profissão, um trabalho, dignidade. Não podemos tolerar isso. Eu trabalho há quase 3 anos prestando assessoria a pessoas que vão passar pela banca de heteroidentificação ou tribunal racial, porque nós não sabemos hoje em dia. Porque, infelizmente, algumas comissões, devido à má gestão, se tornaram verdadeiros tribunais raciais. Quero deixar claro que tudo que vou dizer aqui é fruto de um longo trabalho de pesquisa, que para uma pessoa de gestão pública como eu, é algo simples a se fazer. Você está no canal Se Posicione com JC, meu nome é Júlio César, tenho 50 anos e sou um especialista em heteroidentificação. No vídeo de hoje eu vou apontar 12 erros da FGV do concurso lá do ano passado, de julho de 2021, da PM do Ceará. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro erro. Na primeira heteroidentificação, por erro da banca, chamaram só candidatos com nota da ampla concorrência. Para vocês terem uma ideia do absurdo, o candidato que passou em primeiro lugar foi chamado para fazer heteroidentificação, mesmo contrariando a lei. Isso é um absurdo. O segundo erro, só chamaram o cotista após as denúncias na defensoria. Um terceiro erro, não tentaram corrigir o erro com as pessoas da ampla concorrência, que tiveram que ir na justiça exigir os seus direitos. Isso é um cúmulo do absurdo. Quarto erro, tudo que é ruim pode se piorar. Olha como foi feito o processo de heteroidentificação. O candidato entrava, falava seu nome, sua autodeclaração, isso não durava 20 segundos e já saía. Entende o porquê não fizeram direito e não fundamentaram a decisão? Quinto erro, usaram 2 refletores lá na primeira chamada, que já por erro chamaram o pessoal da ampla concorrência, para avaliar candidatos. Já na segunda chamada, devido a percepção de erro, não usaram. É claro que não existe problema em usar luz, para enxergar melhor o candidato, mas o avaliador precisa ficar ciente de que ao usar 2 refletores e clarear muito o ambiente, a pele do candidato também vai clarear e, claro, vai prejudicar o candidato e ele vai ter o fenótipo dele não validado. Sexto erro, houve intenção de reprovar, isso ficou claro. A banca realizou a aferição com base em critérios próprios, não transparentes, uma verdadeira afronta à isonomia. Já havia ali uma sequência de erros, mas poderia ter sido minimizado, pelo menos se as avaliações fossem feitas de forma profissional, justa e correta. Ficou óbvio que eles incluíram no processo a ideologia política deles disfarçada de avaliação de fenótipo. Então aí nós temos um grande problema no Ceará. Estão usando ideologia política para avaliar candidatos. Sétimo erro, polícia não investigou o que há por trás de tantas reprovações. Gente, eu não estou acusando ninguém de nada, não existe uma acusação formal, mas veja bem, foram 281 pessoas reprovadas. Vocês já pararam para pensar o quanto de dinheiro gera essas reprovações? Por exemplo, se a gente for tirar por 5 mil cada recurso na justiça, nós temos aí R$1.405.000. Não estou dizendo que houve fraude nesse sentido, mas é claro que como aí um multante de valor devido a essas reprovações, é evidente que a polícia deveria apurar se está havendo ou não corrupção. Oitavo erro, não fizeram a fundamentação. Bom, gente, esse erro é um clássico das bancas de heteroidentificação. A Portaria Normativa 4 de 2018 do Ministério do Planejamento, o artigo 12, ele determina que a comissão deliberará
pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado. Então teriam que fazer esse parecer conforme determina esse artigo. Também não podemos esquecer que o artigo 50 da Lei 9.784, lá de 29 de janeiro de 1999, ela determina que tem que haver motivação em qualquer concurso público, para que o candidato exerça o contraditório e a ampla defesa, fazendo valer o respeito, claro, da dignidade humana, respeito à ampla defesa, respeito ao contraditório, que é muito importante. Se isso não for respeitado, evidentemente o judiciário vai anular a reprovação do candidato e até o próprio certame. Mas eu vou dar uma dica aqui. Quando não fizerem a fundamentação, você, candidato, para não perder a situação do recurso administrativo, eu sugiro que você considere como se eles não tivessem validado nenhum fenótipo seu e faça o recurso em cima disso. Eu faço aqui e acaba dando muito certo. Eu ignoro aquela não fundamentação e faço como o candidato não tivesse sido validado em nada. Nono erro. É uma outra coisa que está sendo muito usado na banca e ninguém fala absolutamente nada. Bom, gente, as pessoas usam o seu diploma de mestrado, doutorado, pós-graduação para fazer o quê? Intimidar candidatos e opinião pública, para dar voz às suas ideologias políticas, autoritárias. Por que eu estou dizendo isso? Porque ficou claro que os avaliadores não entendem absolutamente nada de fenótipo, pois até candidatos aparentemente pretos com mais fenótipos negroides foram reprovados. E além disso, claro, não fizeram a fundamentação porque não tinham conhecimento técnico para isso. Então aqui, na minha opinião, estavam ali para oprimir e tirar direitos que foram garantidos por lei. Isso é um tremendo absurdo, porque tanto o pardo como o preto têm o direito à cota racial, independente de mais ou menos fenótipos negroides. 10º erro. Houve mais uma vez perseguição à população pardo. Bom, gente, desde que essa lei foi criada, o pardo ou negro de pele clara, porque alguns se definem assim, e constantemente tem sua negritude contestada. Opondo assim, claro, pessoas que pertencem ao mesmo grupo, pessoas que passam pelas mesmas dores e deveriam estar lutando do mesmo lado. 11º erro, não corrigir a série de erros absurdos no recurso administrativo. O que eles poderiam ter feito? Vendo que eles cometeram vários equívocos, poderiam minimizar a situação aprovando os injustiçados no recurso administrativo. Era simples, gente. Era só a banca recursal prestar atenção nos casos que foram cometidos erros. E ali mesmo resolver para que o candidato não tenha que se indispor no judiciário e gastar aquilo que ele não tem. Porque nós sabemos que participa desse processo pessoas que ganham até um salário mínimo e meio. 12º erro. Alguns negros acabam caindo na armadilha de querer fazer justiça social na base do ódio, ressentimento, vingança e acabam se tornando pessoas amarguradas, os verdadeiros militantes radicais. Gente, esse é o maior erro que uma pessoa que luta contra o racismo pode cometer. E, infelizmente, no Ceará, nomeiam pessoas assim como presidente de banca. Então, é complicado, por quê? Porque essas pessoas vão acabar fazendo o quê? Vão acabar tornando essa banca um verdadeiro tribunal racial. Por quê? Porque em vez dela fazer justiça social de forma clara, objetiva, profissional, ela vai colocar a sua amargura, o seu ressentimento, o seu ódio à frente disso. E muitas dessas pessoas, infelizmente, elas se acham mais negras do que os outros. Ela está sempre questionando a situação do pardo, sempre deslegitimando a negritude do pardo, que o movimento negro lutou muito para conseguir fazer entender. Então, isso é um grande problema aí na banca do Ceará. E checando informações lá no Instagram, eu vi por parte de alguns militantes que participaram dessa banca, ou seja, foram um dos avaliadores, dizendo lá no seu Instagram, abre aspas, estão tirando vagas dos pretos, fecha aspas. O que está havendo no Ceará é uma guerra ideológica, onde fica claro que não é o branco mais que está tirando a vaga do negro.
Pois, graças a Deus, as fraudes diminuíram e muito. Na verdade, são as próprias pessoas negras que se disfarçam de militantes do movimento negro, se infiltram nas principais bancas e fazem delas um verdadeiro tribunal racial. Quem tem menos melanina e não está alinhado com suas convicções ideológicas, paga um preço muito alto. O preço é ser perseguido por aqueles que deveriam defendê-los. O preço é ter sua vaga negada devido à ação perversa e diabólica de pessoas com diploma acadêmico e conhecimento sobre negritude que insiste em deslegitimar o direito conquistado para pardos e pretos que também são negros. A guerra é por vagas que na verdade já pertencem aos dois grupos, mas quando falamos em concurso público, onde se sabe que uma vaga a mais pode fazer a diferença, vale tudo, mas tudo mesmo, gente. Até mesmo dizer que o seu coleguinha não é negro para que você tenha uma certa vantagem. E para enfatizar o que está acontecendo, eu vou deixar uma frase reflexão de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê like para ajudar, compartilhem com os seus grupos e comentem para expor a sua opinião e expandir o conhecimento, pois conhecimento nunca é demais, é a única ferramenta que ninguém nos tira. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.